Em Apocalipse 4:11, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. A vontade de Deus não é que sejamos aquelas pessoas, como talvez até éramos, né? Que tem a ideia, o pensamento de que adorar a Deus é, por exemplo, vir à igreja, né? Colocar um louvor e entoar cânticos, ou então ter aquelas letras da nossa preferência e aquelas letras serem ali reproduzidas, né? Na melodia, nas canções que nós cantamos. Então, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar Deus. Não. Adorar a Deus, na verdade, é nós com a nossa vida, seja onde estivermos, nós darmos prazer a Deus. E o prazer que nós damos a Deus é viver como Ele determinou, como Ele falou para nós vivermos. Salmo 149, 4. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Quando você se faz essa pergunta, eu sempre, quando começo um culto, quando vou fazer uma oração, seja o culto, a oração das 6 da manhã, seja o culto das 7 da manhã, seja o culto das 7 da noite, que são as reuniões que eu costumo fazer, eu sempre falo isso com Deus. Eu aprendi, aliás, a fazer essa oração, não só em público, mas a minha oração particular também sempre tem essa frase. Senhor, me conduza para a Tua vontade. Porque uma coisa que nós precisamos aprender é que a melhor vida, a melhor parte da vida, a melhor condição de vida, a melhor situação para a nossa vida é dentro da vontade de Deus. Só que às vezes ainda a gente tem o ranço, ainda tem, né, aquele pensamento que a gente aprendeu talvez em casa. Eu falo talvez porque você pode não ter aprendido isso em casa, mas ter depois, né, aprendido no mundo, aprendido no trabalho, na escola, de que a gente passa por essa vida para tirar vantagem. Então, às vezes a gente busca isso para a vida, só isso. Eu preciso estar onde eu tenho alguma vantagem. Eu preciso estar fazendo algo em que eu ganhe alguma coisa, que eu ganhe dinheiro, que alguém me dê algo em troca, que eu vou ficar numa situação que vai ficar evidente, né? Que vai estar em evidência. Então isso vai ser algo bom, quando na verdade nós precisamos estar onde o Senhor se agrada de nós. Fazer o Senhor estar contente conosco. Esse é o propósito da nossa vida. Efésios 1, 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Quer dizer, né, nós não somos filhos de Deus porque chegamos até aqui. Nós somos filhos de Deus porque Jesus nos faz filhos de Deus quando Ele morre na cruz e ali Ele leva com Ele, sobre Ele, os nossos pecados. Aquele que crê nele, aquele que crê no sacrifício da cruz de Jesus, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que Ele é o unigênito enviado do Senhor para salvar o pecado do mundo.
quem crê nele se torna filho de Deus também. Essa está escrito, né? Esse era o prazer e a vontade de Deus. Qual? Que nós nos tornemos seus filhos. E se tornar filho de Deus não é apenas uma passagem que a gente faz e agora eu sou filho de Deus. Deus está se agradando, agora Deus tem prazer em mim. Não. É uma mudança de vida. É uma mudança na nossa forma de ver a vida. Começa aí. Eu não vejo mais a vida apenas como... Eu não vejo mais a minha vida como um reduto, né? Um lugar onde eu estou, que eu vou ter prazer, que eu vou ganhar alguma coisa, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou me relacionar com uma pessoa e ela vai fazer algo por mim, dentre outras coisas, vai me proporcionar sossego, segurança, prazer, né? O prazer da carne, a segurança de ter alguém do meu lado com quem dividir economias, despesas, alguém que vai cuidar de mim fazendo algumas coisas para mim, uma pessoa que vai me dar carinho, uma pessoa que vai me, digamos, me suprir emocionalmente. Esse é um erro que muita gente comete. Tanto que a bispa costuma usar a expressão que um casamento é uma união de propósitos. Então, quantas pessoas que casam e se frustram porque elas imaginam que alguém vai fazê-las felizes, quando na verdade elas devem se casar, né, com essa visão de servo, de que elas vão fazer pessoas mais felizes por estarem com elas. Você entendeu a ideia ou não? Eu não caso com alguém para que aquele alguém me faça feliz. Não, mas eu caso com alguém com o propósito de tornar a vida daquela pessoa melhor comigo. Ah, mas a pessoa também tem que tornar a minha vida melhor. Esse não pode ser o propósito. Porque você não sabe mesmo se essa pessoa vai tornar a sua vida melhor, vai tornar a sua vida mais agradável do lado dela, se vai tornar a sua vida mais leve do lado dela. Você não sabe. Porque você não sabe como essa pessoa vai se comportar. Você não sabe de que maneira ela vai se comportar do seu lado. O que ela vai proporcionar para você. Mas você sabe como você vai se comportar. E você tem condições de ter uma atitude, uma boa atitude, de você viver ao lado dela de forma que a complete, que aquilo que ela não tem você supra, aquilo que ela não é você ajude ela a se tornar, que aquilo que ela não faz você treine ela para que ela faça e faça bem e faça, né, para se tornar uma pessoa mais bem-sucedida em qualquer que for a área. Esse tem que ser um propósito da nossa vida. Para quem é casado, para quem pensa em casar, porque aí está dentro disso que Deus está falando conosco. Nós somos filhos de Deus. Então, hoje, da mesma maneira que Jesus fez algo por nós, e não para receber algo de nós em troca, nós também hoje fazemos para as pessoas. Porque quando nós cremos em Jesus, e aí nos tornamos filhos de Deus, uma das nossas missões passa a ser, né, formar mais filhos de Deus. Formar mais seguidores de Cristo. Dar condições de mais pessoas também conhecerem a Ele e passarem a viver com Ele. Que essa é a vontade de Deus. E não apenas viver para nós. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero viver isso. Ah, eu quero estar em tal lugar. Ah, eu quero viajar. Agora eu quero comer isso. Agora eu quero ter tal coisa. Não, não é esse o nosso propósito de vida.
Isso acontece, faz parte dos resultados da nossa obediência a Deus, né? Deus também recompensa aqueles que se aproximam dele, a Bíblia diz, que aquele que se aproxima do Senhor por ele é recompensado, mas não é esse o nosso propósito de vida. Não é essa a nossa vida. Eclesiastes 2:24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Essa palavra, ela fala de coisas da vida que a gente vive, coisas que a gente desfruta, que a gente pratica, que a gente veja que aqui não se trata de quem nós somos, mas do que nós fazemos. E se a nossa vida é para adorar a Deus, essa deve ser uma maneira da gente adorar a Deus. Que quer dizer o quê? Quando eu faço essas coisas, quando eu estou comendo, bebendo, quando eu estou encontrando prazer no meu trabalho, olhando para aquilo que está nas minhas mãos, e eu encontro prazer, eu reconheço que isso é da mão de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, que tudo seja feito para a glória de Deus. E o que significa isso? Eu volto no começo. A gente não foi criado apenas para louvar a Deus, adorar a Deus, quando nós estamos em situações que tem toda essa imagem, né, de adoração. Que tem todo esse perfil já pré-moldado. Estou na igreja, estou num culto, né? Estou entoando uma música que fala de Deus, que tem o nome de Deus, que tem palavras de Deus. Não, mas o que eu faço tem que ser para Deus uma adoração. Onde eu vou? Por que a vida do cristão não dá para um cristão estar em todo lugar? Porque tem lugar que você não vai louvar Deus. Tem lugar que o que você fizer ali, né, você não vai estar louvando Deus. Tem lugar que você não louva a Deus quando você come lá, tem lugar que você não louva a Deus quando você bebe lá, porque você beber lá, você vai beber o que não é bom para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Você viver a sua vida ao lado das pessoas que Deus plantou é uma maneira de agradar, de louvar a Deus. Você reconhecer a vida que tem, reconhecer as coisas simples. Gente, aqui eu acho que ninguém nunca viveu uma situação dessa. Mas quanta gente que quando, né, pode fazer coisas tão simples, sozinhas, coisas tão simples como ir ao banheiro, agradecem a Deus. Tem gente que só depois que perde, só depois que fica sem um tempo de algumas coisas, aí valoriza o que tinha antes, ficou sem ter e agora volta a ter. Esse não pode ser o nosso estilo de vida. Eu lembro de um senhor que ele vinha toda ceia, ele vinha à igreja lá de Belo Horizonte. Morava lá, acompanhava tinha
um canal, né, que pegava o programa da bispa. Ele não tinha internet, morava inclusive no sítio lá. Então, o que ele fazia era acompanhar todos os programas durante todos os dias. E aí vinha ao culto nascer. Então ele ficava com uma palavra por mês, um culto, né? O qual ele vinha, tomava ceia, e depois ele vivia, espiritualmente eu estou falando, né? Pelos programas, o programa Mudança de Vida Hoje, que é o de 30 minutos da bispa. Eu lembro desse senhor. Uma das coisas, quando ele vinha, ele vinha falar comigo, ele dizia assim: Anderson, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, sempre agradeci, sou muito grato. Ele falava assim: cada vez que eu vou ao banheiro, que eu me sento no vaso para o número 2, eu sou muito grato a Deus. E eu falava amém. A primeira vez que ele falou ainda para mim, eu falei: é isso? Ele falou exatamente isso. Ele falou: porque meu intestino funciona, meu organismo funciona bem. E ele falou: eu já tive tantos problemas na minha família com gente que teve problema com isso. Ele falou: eu sou muito grato a Deus. Aquilo na época, né, isso foi na Celso Garcia ainda, fez eu parar e pensar quantas coisas que Deus faz na vida da gente, que tem gente que sonha. Tem gente que sonha em ir ao banheiro. Sabe aquele momento que a gente tem? Você sabia que tem gente que sonha com isso? E que não vive? Tem gente que sonha em poder comer, por exemplo, de tudo. Não tem gente que tem alergia a algumas coisas que você come naturalmente, que você come, talvez até come bastante, e quando faz mal porque você comeu demais? É ou não é? Tem gente que sonha, às vezes, que vê ali você, não você, mas vê alguém comendo aquilo e, eu queria tanto comer, parece tão bom, eu vejo as pessoas comendo. Trabalho, como está escrito aqui, ó, encontrar prazer em seu trabalho. Olha, você que tem um trabalho, eu contei, né, da quinta-feira passada a experiência que eu vivi. É uma família de 13 pessoas. 13. Que eram 2 homens, 5 mulheres e o resto tudo criança. No meio do pátio do colégio lá, onde todo mundo já bêbado, uma noite fria, o pessoal lá, né, com aquele semblante ruim, fechado, aquela imagem decadente de quem estava triste, né, sabe, assim, deprimido. Essa família, inclusive uma família grande, destonava de todos os demais. Você via eles rindo, brincando, alegres, sabe, brincando, estou falando, brincando todo mundo, pai, mãe, tios, as crianças, e se juntavam, e aquilo me chamou a atenção. Eu estava do lado do ônibus na hora que eu estava ali esperando o pessoal voltar, e eu vi aquela cena ali, eu fui igual Moisés. Falei, eu tenho que ir lá ver o que é isso, né? Não é normal. E quando eu cheguei mais perto, quis saber mais deles, né? Perguntei, já percebi um idioma diferente. Aí a mulher, que acredito que fala melhor ou mais próximo, né, do que a nossa língua, eu perguntei, vocês são de onde? Aí já me responderam, Venezuela. E aí eles falaram, né, deles todos, só um homem está trabalhando, né, e ganha bem pouco por sinal. Eles vão de quinta a domingo e ficam lá toda noite, andam 1 hora para chegar lá, depois andam 1 hora para voltar para lá. Isso eles sempre fazem depois das 11, que é o horário que eles dizem que as pessoas, até o horário que as pessoas vão levar doações de comida, doações de roupas, né?
Eles vão lá pegar, vai toda a família, porque não tem como deixar as crianças sozinhas. Então, eles comem à noite lá, eles recebem a doação, às vezes até de alguma coisa para tomar no outro dia, no café da manhã, e roupa, né? Cobertores, roupas. E aí eles voltam no frio, não importa se estiver frio, se estiver chovendo, eles voltam. Ainda a mulher disse assim para mim, porque a gente não tem condição, né, de comer à noite, se não for assim, a gente não vai ter como comprar roupa. Mas o que me chamou a atenção? Em primeiro lugar, um deles está trabalhando, né? Pedreiro, ganha pouquíssimo, né? Ele disse que ele ganha R$ 60 por dia, né? Quem paga pedreiro por dia, né, sabe que o salário está bem mais alto que isso, né? Ainda disse, olha, então um trabalha, os outros não trabalham, o outro não conseguiu trabalho. Aliás, o outro rapaz também é pedreiro, mas trabalhou, me parece que 2 meses, para ganhar muito pouco também. Chegou na hora de receber, muito obrigado, Deus abençoe, até mais, entendeu? Não recebeu nada, então ficou aqueles 2 meses. As mulheres todas precisando de trabalho, trabalham com qualquer coisa, principalmente faxina. E aí você vai falar assim, mas o que te chamou a atenção? A alegria. A alegria deles. A gratidão deles ali pela vida, em primeiro lugar, pela vida, por estarem vivos. Moram todas aquelas 13 pessoas num quarto minúsculo. Eles mostraram o tamanho do quarto para mim. Você fala, 13 pessoas ali, naquele quarto. Eu falei com ela, falei, como é que dorme todo mundo ao mesmo tempo? Porque como é que todo mundo vai conseguir dormir num espaço desse, né? Não dá para conseguir imaginar, mas enfim. Quantas pessoas têm comida na mesa? Tem um trabalho? Tem o que comer, tem o que beber, tem, né, sabe, reclama. Gente, eu não tolero, se tem uma coisa que eu não tolero, algumas coisas tiram a minha paciência rápido. Uma pessoa que reclama, sabe? Ah, isso aqui tá assim, ah, isso aqui não é bom. Ah, e sabe uma das coisas que eu tenho visto, né? Eu creio até que é uma maneira de Deus trabalhar a minha vida, trabalhar a minha paciência, trabalhar a minha fé, né? Elevar o nível da minha fé. São aquelas pessoas que têm muito. E que não têm muito porque fizeram muito, mas têm muito porque alguém na vida daquela pessoa a abençoa. Alguém que pode ser um pai, uma mãe, que pode ser um filho que teme a Deus e que hoje, né, abençoa os pais, ajuda os pais. Pode ser um líder, um patrão que abençoa a vida daquela pessoa, que dá a ela condições, que são condições assim que às vezes ela não teve na casa dela, pelos pais dela. E às vezes eu vejo a tal da ingratidão. E não é que a pessoa fala, mas sabe quando cuidado com isso, porque o que eu já vi de gente que agia assim, como eu vou te falar, e Deus tirou tudo. Tudo que está na palavra. Ao que tem ainda mais lhe será dado, mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado, tomado. Então, qual a atitude que eu tenho visto? Eu vejo gente que está sendo cuidado, gente que está sendo abençoado, mas que vive, né? E isso é Deus que entrega à pessoa essa condição mental reprovável para ela ser tratada depois. Então, cuidado. Toda vez que eu sou abençoado, toda vez que eu recebo algo, que há algum tipo de promoção na minha vida, que Deus me abençoa com alguma coisa, seja espiritual, seja um momento em família, seja algo material, físico, que dá para você pegar, palpar, que você acaba desfrutando, toda vez eu falo, Senhor,
não me entrega a uma condição mental reprovável, porque as pessoas, elas entram nessas condições nos melhores momentos da vida delas. Sabe, eu vejo gente que está vivendo algo, mas sempre tem aquela sensação de que podia ser melhor. Sabe, é assim, não estão fazendo bastante para mim? Sabe aquela maneira de viver, de que você coloca, você fala, você denota isso? A pessoa que está fazendo isso por mim podia fazer mais. A pessoa que está me fornecendo isso podia fazer melhor. Ela tem condições de fazer mais. Para ela faz mais do que está fazendo para mim. Olha o que o povo de Israel viveu. Aqueles que viviam com esse pensamento de que nunca estava bom, nunca era suficiente, de que não eram gratos pelo êxodo, a saída do Egito, de agora serem livres, serem cuidados, terem alimento, terem coluna de nuvem de dia, terem a coluna de fogo de noite, não pegarem uma doença. Mas quanta gente que eu vejo do nada. Cuidado, às vezes você não percebe. Olha, o que Deus tem falado muito conosco, você tem que ser um bom servo. Como é que você vai ser um bom servo? Aprende com os exemplos de quem está perto de você. Deus tem levantado exemplos, monumentos de Acã perto de nós. Sabe o que é monumento de Acã? São aquelas pessoas que estão vivendo um momento em decorrência de uma atitude e que aquilo para nós tem que ser uma lição. Aquilo tem que nos ensinar, aquilo tem que ser para nós ali um exemplo. Tá vendo o que aconteceu com essa pessoa? Eu não preciso viver o que ela viveu. Eu não preciso passar o que ela passou. Olha, eu vou aprender com o exemplo dela, vou olhar para a vida dela e vou aprender com ela. Não precisa de eu passar por isso. Eu vejo gente que está bem e que começa dentro primeiro a remoer, né? Mas podia ser melhor. Mas tinham que fazer mais por mim. Mas o que estão fazendo não é o bastante, não é suficiente. Mas o que estão me dando, não é bom, tinha que ser melhor, tinha que ser mais. Se eu vejo no trabalho e se eu vejo muitos filhos não reconhecendo o que os pais fizeram e fazem por eles, e se eu vejo que tem gente que não reconhece o marido ou a esposa que tem, se eu vejo na igreja às vezes, quantas pessoas que eu já vi na igreja, que quando estavam aqui, principalmente quando estavam vivendo na igreja, morando na igreja, sempre, porque se fosse assim, né, tinha que ser assim, porque seria melhor, porque tinha que ser mais, tinha que ter mais, tinha que tal. Antes da igreja não tinham a vida que tinham na igreja e saíram. E nunca tiveram sequer uma vida próxima à que tinham na igreja. E aí você vai dizer assim, mas o que acontece? Deus entrega a pessoa essa condição mental reprovável, que beira a loucura, porque tem gente que ser ingrato beira a loucura. O que Deus faz, o que Deus tem feito, trabalhado, dado, mostrado, quanto Deus tem cuidado e usado pessoas para isso, é a pessoa beirar, ela está ali muito próxima à loucura. Então pede para Deus, se você é uma pessoa que você tem tido gestos, palavras, comportamento de ingratidão, corre para Deus, pede perdão, pede para Deus limpar o seu coração. Porque não é difícil de você, daqui um pouco de tempo, estar vivendo uma situação, estar urrando. E aí reconhecer tudo que era, tudo que tinha, tudo que Deus fazia. Aí reconhecer toda a vida que tinha, que antes não reconheceu.
que antes não viu. Não. Não aceite isso na sua vida. Reconheça o lugar que você mora, agradeça as pessoas que te cercam, até aquelas que às vezes te dão um pouco de trabalho que Deus colocou na sua vida para você ali cuidar delas. Tudo tem um tempo na vida, né? Eterna é a nossa vida com Deus. E para alguns, eterno vai ser o tormento que vão passar no inferno, depois no lago de fogo e enxofre. Mas uma tarefa, um trabalho, um serviço que seja, é algo que a gente tem uma pessoa, um lugar, é a condição que nós temos. Você quer ver algo crescer, melhorar, ser mudado? Seja grato. Pega o que você tem, talvez até você pode considerar pouco, mas pegue e agradeça a Deus. Vamos lembrar do que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, aquilo dava para toda aquela multidão? Hã? Mas o que é isso perto de tamanha multidão? Isso foi o que um dos discípulos de Jesus falaram. Falou. Foi ou não foi? Mestre, temos aqui, um menino ali trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tamanha multidão? O que Jesus falou? Quando Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, o que ele falou? Ah, é pouco. Ah, que miséria. Só isso? Isso não dá para nada. Ah, não, isso aqui eu nem vou pegar. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Hã? Pai, graças te dou. Obrigado pelo alimento que o Senhor envia. O que aconteceu com aquele alimento? Multiplicou. Sabe por que tem gente que não sai da miséria, que não sai da escassez, que não sai daquela vida, daquela condição regrada? Porque falta gratidão. Falta primeiro reconhecer o que tem, para que aquilo seja multiplicado. 10 vezes 1 é quanto? Hã? E essa conta é difícil, né, gente? Teve gente que fez assim, 10 vezes 1 é 10. E 10 vezes 0? Hã? E 45 vezes 0, quanto dá? Por que tem gente que não sai do zero? Não, mas não é zero, minha vida é muito pouco, só que o teu pouco você vê como nada. Às vezes a gente precisa só disso aqui que eu estou fazendo com você agora. Divisão. Porque a ingratidão faz a gente ver coisas que são pequenas, mas que não são nada. E que podem se tornar coisas grandes. Mas enquanto a gente as vê como sem valor, elas vão ter aquele efeito na nossa vida. Elas não vão ter valor, elas não vão contribuir, elas não vão ajudar, elas não vão crescer, elas não vão se multiplicar. Pega esse espírito para a sua vida. Aquela viúva que tinha 2 filhos, que os filhos já estavam sendo quase entregues como pagamento de dívida, quando ela foi até o homem de Deus, o Eliseu, o homem de Deus perguntou assim para ela, o que você tem em casa? Ela disse, não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Ela via aquilo como algo de valor? Via ou não via? Aquilo estava mudando a vida dela? Aquilo estava contribuindo para a vida dela? Não. O que Eliseu disse? Vai, pega vasos emprestados, não poucos, pega muitos. E aí você vai pegar aquele azeite na botija e vai derramar sobre todos os vasos.
Ele deu a ela visão. E ela passou a ver aquele azeite como algo grande. E ela tratou aquele azeite, pela palavra do homem de Deus, como algo que daria para suprir todos aqueles vasos. Tanto que ela pegou vasos, porque se ela não acreditasse que aquele azeite ia correr e encher todos os vasos, ela teria pegado vasos emprestados? Se ela não acreditasse, ela teria pegado? Não. Então, quando o homem de Deus disse que aquele azeite ia encher todos aqueles vasos, ela creu. E esse é o momento de você estar pegando esse espírito de um bom servo e crendo que a tua vida não é só isso, como talvez você vive falando, vive pensando. Ah, porque é só isso, né? Ah, é só isso. Ah, é só isso. Isso aqui é pouco, isso aqui não dá, isso aqui é insignificante, isso aqui não rende, isso aqui é... Sem contar outras palavras que as pessoas falam, né? Isso aqui é uma M, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é problema. Para! Se você não tem uma boa visão, se os teus olhos não forem bons, você vai ter uma vida de trevas. Até o que é bom na tua vida está amarrado, está travado, está impedido. Olha com bom olhar. Olha com bons olhos. Seja grato pelo que você tem. Como nós lemos aqui, encontrar prazer em seu trabalho. Ah, mas o lugar não é bom. Torna ele bom. Faça bem o que você tem que fazer. Honre a Deus e louve a Deus com o que Ele colocou na sua vida. Porque é assim, é quando você trata bem, quando você reconhece, quando você passa a valorizar aquilo, que Deus vai aumentar aquilo, que Ele vai multiplicar aquilo, que Ele vai colocar mais nas suas mãos. É a partir da fidelidade no pouco que Deus nos coloca mais. Que Deus nos coloca, nos planta e realiza muito na nossa vida. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Deus quer que a sua vida gire em torno dele. Que você não tenha medo de Covid-19, 20, essa doença agora que estão anunciando aí, de pragas, mas que você tema Ele, que você viva para temer a Deus, para dar a Deus honra, louvor, glória. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus não, como eu já falei aqui várias vezes hoje, a adoração que Deus quer não é aquela formatada numa imagem religiosa. A pessoa que está dentro da igreja, a pessoa que está orando, louvando a Deus com os lábios, ou numa adoração que se resume em todas essas características que nós temos aqui. Não. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, quer dizer, o que está dentro deles é, né, uma condição de adoração, e em verdade. O que é verdade? É no que eu estou fazendo, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus no que eu sou, na vida que eu tenho. Com quem está perto de mim. Eu não adoro a Deus só quando eu estou perto daquelas pessoas que eu gosto e que eu desejo estar perto. Eu não adoro a Deus apenas dentro da igreja, mas eu adoro em verdade. Na rua, no campo,
na cidade, no trabalho, na ida para o trabalho, no retorno para o trabalho, né? Quando eu estou num lugar onde não tem gente legal, eu adoro a Deus. Eu tenho uma atitude que Deus tem prazer. Esse tem que ser a nossa decisão tem que ser essa. Eu vou dar prazer a Deus. Que cada vez que eu estiver fazendo algo, que eu estiver em algum lugar, que eu estiver com pessoas, que Deus olhe para mim, que Ele se agrade de mim. Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. É assim que Deus quer? Não. É o que eu estou falando, não adianta você estar na igreja, você se intitular, eu sou um discípulo, eu sou um servo, e aqui dentro você é uma pessoa, você tem uma atitude, você tem uma conduta, você tem a roupa certa, você tem as palavras certas aqui dentro, você tem a postura que aparentemente convence a todos, mas cadê a verdade? Cadê a sinceridade com Deus? Gente, a gente tem tantas formas de adorar a Deus. Tantas formas de coroar a obra redentora que o Senhor fez por nós e dar bom testemunho. Você sabe o que é dar bom testemunho? É você falando ou não falando, fazendo alguma coisa ou não fazendo, você dá testemunho da sua fé em Deus. Você mostrar que você é um desses aqui, ó, que o Senhor se agrada porque teme a Ele. Às vezes eu vejo, né, como que o diabo ele trabalha e conspira contra os obreiros. Há vários casos na igreja, por exemplo, isso é uma coisa importante para você, obreiro, né? Sempre tem a parte aqui que eu falo com o obreiro nesse culto de quinta-feira. Olha como é que o diabo ele maquina e trabalha pela queda de um obreiro. Aqui, se você perguntar, a maioria dos obreiros que já caíram, se você perguntar assim para mim, qual o motivo? Adultério? Não. Qual o motivo? Roubaram? Não. Qual o motivo? Orgulho. Tiveram uma má conduta. E sabe como é que começou essa má conduta? Na maioria dos casos, de obreiros que foram afastados ou que foram destituídos, e eu falo isso começando até com um pastor, né? Olha como é que começa. Ontem ainda eu vi uma cena que na hora até fiquei preocupado, não tinha como fazer nada, que eu estava na unção, foi depois, logo depois do cultivo familiar. Falei, não tem o que fazer, Senhor, está nas tuas mãos. Quando um obreiro tem uma situação particular, que foi dele, aconteceu com ele, é algo né, uma situação íntima, ninguém vai ficar sabendo. Ele pode estar sentado, ele pode ter saído da obra, ninguém vai saber. A não ser o pastor dele, a liderança, ninguém mais vai saber. Mas quando um obreiro ele é uma maçã podre, os outros vão saber. Porque é até uma
prova de amor e é obrigação da igreja avisar quando tem alguém contaminando o grupo. Está entendendo? Então, por exemplo, tem gente que está fofocando. Tem gente que está tendo uma atitude de ingratidão para com a obra, para com a igreja. Então, as pessoas são avisadas. São avisadas. Por que são avisadas? Porque se a pessoa está tendo essa conduta, quem se associar com ela, der ouvidos a ela, vai começar a ficar contaminado também. Está entendendo? Então, você sabe uma maneira que eu vejo que algumas pessoas, elas não falam que temem a Deus. Como é que uma pessoa mostra, por exemplo, que ela teme a Deus? Quando uma das coisas que é isso que eu falo, que eu vejo o diabo maquinando para derrubar o obreiro. Tem obreiro que ele sabe que está chegando perto dele uma pessoa que está contaminada, que já caiu, que já derrubou gente, aqueles que a Bíblia chama de irreconciliáveis. Aí a pessoa vê essa pessoa chegando perto, vindo falar com ela, aí se confirma aquilo que o pastor falou, aquilo que o líder dela falou, a pessoa vem falar para ela mal. Vem fofocar de alguém, vem falar mal de alguém, vem criticar alguém, vem reclamar de alguém, vem reclamar da igreja. Como é que eu mostro temor a Deus num caso desse? Não dando ouvidos. Porque uma pessoa que sabe que outra é contaminada e ela para ouvir, ela teme a Deus? Teme? Você vê, por exemplo, você está falando isso na igreja, não, leva isso para qualquer área. Lá no lugar onde você trabalha, tem uma pessoa que você sabe que fala mal dos outros, só fofoca. Ela chega perto de alguém, daqui a pouco está saindo conversa. Essa pessoa vem falar com você, você vai dar ouvidos para ela, você acha que vai acontecer o quê com a sua vida? Ó a história. Não, mas o que eu ia fazer? Diz, eu não quero saber, eu não quero conversa. Esse assunto eu não quero ouvir. Mas a pessoa vai ficar chateada. Tomara que ela fique. Mas ela vai ficar aborrecida. Tomara que ela fique, porque esse tipo de gente precisa se situar. Quando você não ouve uma fofoca, você está louvando a Deus. Quando você corta uma pessoa ingrata, na sua ingratidão, e você mostra para ela que aquela atitude está errada, que você não vai compactuar com aquilo, você está louvando a Deus. Quando você vê alguém que está derrubando gente se aproximar de você e você não deixa se aproximar, você se afasta, você está louvando a Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas essa pessoa não precisa ouvir a palavra? Eu estou dizendo para você de um caso da pessoa que está na igreja, está ouvindo a palavra e ela está fechada para a palavra. O que faz com uma pessoa que está fechada para a palavra? Uma pessoa que está ouvindo a palavra e está fechada para a palavra, o que deve se fazer? O que deve se fazer, gente? Agora eu fiquei curioso. Você se afasta dessa pessoa. Porque ela já está em contato com a palavra. Não queira ser você aquele salvador do mundo. Eu vou falar, eu vou ajudar ela. Ela tem a palavra. Quando a palavra chega a alguém e a pessoa ela se fecha para a palavra, ela está se fazendo impermeável para a palavra, deixa que as circunstâncias vão quebrantá-la. Porque a palavra não está sendo suficiente. Está entendendo? Isso pode ser seu cônjuge, isso pode ser seu filho, isso pode ser um amigo, isso pode ser uma pessoa conhecida. Qual a melhor atitude? Se afastar. Eu não tenho como me afastar do meu cônjuge. Não compactue com ele naquilo que ele está fazendo que você sabe que é mal.
Salmo 105, 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Não tem um horário, a gente cultua a Deus, mas a gente deve estar sempre em Deus. Sempre buscando a Ele. Eu estou fazendo algo, eu tenho que saber, isso aqui está dando condições de Deus estar comigo. A música que eu estou cantando, o programa que eu estou assistindo, a conversa que eu estou tendo com alguém, o que eu estou ouvindo de alguém está edificando. Está escrito aqui, ó. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre. Não é busca às 19h30, não é busca às 7 da manhã apenas. Busque sempre a presença do Senhor. Então, quando você está com alguém ou em algum lugar, a tua atitude tem que dar condições de você estar na presença do Senhor. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Pela boca, pelas obras, pelas atitudes, pelas ações, pelas reações. 34, Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O que sai da sua boca, ainda que não tenha a palavra Deus, Jesus, Senhor, tem que louvar a Deus. Ou seja, as suas palavras sempre devem caminhar para o mesmo sentido. O sentido daquilo que Deus aprova. O versículo que eu citei aqui já algumas vezes, né? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está andando, pega o lixo da rua. O bispo Munilo falou algo muito interessante, né? Isso é um orgulho para nós, um orgulho. Você tem que se sentir orgulhoso depois, se parabenizar, né? Parabéns para você que faz parte disso. Você já reparou como a igreja é um lugar organizado? Você vê as cadeiras, não tem chiclete colado, não tem cadeira furada, arranhada. A igreja é um lugar limpo. Você já reparou isso ou não? Por quê? Não é porque toda hora tem alguém limpando. Não, sempre tem alguém que está ajudando, sim. Voluntários que vêm, que dão essa força, esse apoio, né? Estão plantando na vida do reino e vão colher de Deus. Em nome de Jesus, e não vão colher pouco, não. Vão colher muito. Deus vai derramar. Mas isso tem a ver com a maneira como as pessoas usam as dependências da igreja. Em tudo que a gente faz, a gente louva a Deus. Você ser uma pessoa organizada, você louva a Deus. Você ser aquela pessoa que traz paz para os ambientes que você está, você louva a Deus. Você ser uma pessoa equilibrada, você louva a Deus. Você ser uma pessoa generosa, você louva a Deus. Ser cuidar do alheio, cuidar das coisas do alheio. Tratar bem um lugar onde você está, onde você passa, onde você vive. Eu moro nessa casa, mas não é minha mesmo, então eu não tenho que ter cuidado com nada. Você está absolutamente enganado. Se você não cuida do alheio, você não tem senso ainda de filho de Deus. Porque Deus cuida de nós sem nós merecermos. O que Ele espera que a gente faça com o que está ao nosso redor? Sejam coisas, sejam pessoas. O que Ele espera? Que a gente cuide, que a gente zele, que a gente torne, deixe as coisas melhores do que nós as recebemos. É isso que Deus espera de nós.
Tudo, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Coloca na frente da tua visão o Senhor. Quando você for fazer algo, falar algo, porque assim você vai fazer o teu melhor, você vai dar o teu melhor, você vai gerar vida, você vai gerar amor, vai ser grato, vai ter uma atitude altruísta, vai tornar a vida das pessoas melhor. E deve ser assim. Porque você está fazendo, alguém está recebendo, alguém está desfrutando daquilo, alguém está ganhando com aquilo, mas na verdade você fez para o Senhor. E Ele faz com que quem Ele quiser cresça com aquilo, ganhe com aquilo, melhore com aquilo, receba aquilo, porque nós somos instrumentos do Senhor, dele cuidar de pessoas, dele abençoar, dele fazer uma obra como só Ele pode fazer. E por fim, Romanos 12:1 na NTLH, que diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Fala com o Senhor agora. Ore para que esse versículo aqui que nós lemos de Romanos se cumpra na sua vida. Que você pegue essa palavra para se oferecer completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. A Bíblia está nos dizendo que essa é a verdadeira adoração nossa. Adoração que a gente pode entregar e oferecer a Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, que o Senhor está trabalhando. Eu creio no que o Senhor fala para nos tornar em pessoas melhores. E não melhores, meu Deus, por ensinamentos e conhecimentos gerais, mas para nos tornarmos os verdadeiros adoradores que o Senhor tem buscado. Os verdadeiros adoradores que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem esperado. E o Senhor fez a palavra do Senhor chegar até nós, para sermos, para nos tornarmos esses adoradores. Com obras, com palavras, com ações, com reações. Se tem algo, meu Deus, no nosso coração que ainda impede, nos ajuda a limpar agora, nos mostra, nos revela para que venhamos, meu Deus, entregar ao Senhor, entregar tudo, para que venhamos nos derramar diante do Senhor. Para que venhamos, meu Deus, nos derramar diante do Senhor. E que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos dê visão para a vida. Visão, meu Deus, de adoração. Visão, meu Deus, de fazer o serviço de qualquer coisa, em qualquer lugar. E independente de quem estiver à nossa frente, que aprendamos agora, meu Pai, com essa palavra, a fazer tudo como quem faz para o Senhor receber. Como quem tem o Senhor diante de si. Nos ensina a viver, meu Pai, desse jeito.
nos ensina a agir desse jeito, a fazer desse jeito. E que assim, meu Deus, o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Porque se nós vivermos uma vida que dá prazer ao Senhor, nós teremos uma vida plena, nós teremos uma vida abençoada aqui nessa terra. Além de passarmos, meu Deus, a maior parte dela, que é a eternidade, junto com o Senhor, por termos pegado e tomado para nós o teu exemplo. E eu peço que assim seja, que cada um de nós venhamos aprender a sermos servos e discípulos, meu Deus, aprovados, daqueles em que o Senhor tem prazer, aqueles que o Senhor se agrada. Que assim se torne a nossa vida. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor venha, meu Deus, nos recompensar e nos abençoar. Nos ensina e nos molda para nos tornarmos servos e discípulos do Senhor. Aqueles, meu Deus, que têm chamado e que vivem cumprindo com o seu chamado. Eu peço, meu Deus, a tua bênção sobre cada pessoa. Que cada um que ouviu, meu Pai, que leu comigo cada versículo, que ouviu cada exemplo, Senhor, que seja ajudado e que seja abençoado, para que saia daqui, meu Deus, como um cidadão do céu que está apenas de passagem por essa terra. Alguém agradável, meu Pai, que dá prazer ao Senhor, alguém agradável ao Senhor, que vive a vida que o Senhor chamou, meu Pai, que cumpre com o seu ministério, que está dentro da tua palavra e que segue a tua visão. É isso que eu creio e peço, meu Deus, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.